Oi pessoal, eu sou a Maísa. Eu sou a Liz. E hoje a gente está aqui para fazer uma entrevista muito especial com convidados super especiais, a dona Ilka e o senhor Alberto, para comemorar os 56 anos no Colégio Magista. Bom, nossa primeira pergunta para vocês é qual que foi a maior inspiração para o começo dessa jornada? Nós éramos estudantes, estudávamos e não sabíamos o que seria o nosso futuro. E um dia eu fui convidado para dar aula para alunos que estavam se preparando para entrar para o ginásio, que era o nome antigo. E como eu era estudante, estava preparado, e o principal era que eu era chefe de escoteiros. Eu já trabalhava com jovens e a experiência de lidar com jovens já existia em mim, mas eu nunca soube que poderia ser um professor. Aceitei o convite para dar aula de matemática para esse curso de preparação para o ginásio. Era um cursinho, não era uma escola. E esse foi o fator que me levou para isso. Eu nem conhecia a Ilka. Éramos vizinhos de uma região próxima, mas eu não conhecia. E aí tudo começou. Eu não programei, a coisa aconteceu. E na vida das pessoas, nem tudo é programado. A coisa acontece, mesmo que a gente não saiba o que vai ser para o futuro. É isso. Assim, não era não foi uma coisa planejada, foi acontecendo. E chegamos no que é hoje. Então, nesse início dessa criação, vocês tinham algum objetivo? Vocês tinham alguma coisa pensada para o futuro ou vocês só foram deixando ir mesmo? A gente no começo não sabia se realmente ia dar certo fazer a escola. E então a gente lutou muito no começo para conseguir, e a gente não pensava que ia sair uma escola daquela ideia que ele tinha de dar aulas e lidar com jovens, porque ele sempre gostou. E eu também, eu era nova ainda e já era formada como professora de primário na época, e eu ia para a escola com minha mãe era professora, e aquela vontade de ensinar, aquela vontade de cuidar de criança, sempre teve dentro de mim. Então, foi isso que foi acontecer, as coisas foram acontecendo normalmente, não foi uma coisa assim, eu vou fazer. Então, foi muito natural tudo. E graças a Deus deu certo. Depois a gente vai, aos poucos, contar para vocês como é que desenrolou todo esse tempo de nossa vivência na escola. Bom, vocês lembram como que foi o começo da jornada, assim, quando a ideia saiu do papel e virou realidade? Bem o início de tudo? Não houve um momento que a coisa aconteceu. Quando eu estava dando aula para esses meninos, essas meninas que se preparavam para o exame de admissão ao ginásio, eu fui um dia para a praia e conheci a Ilka. E soubemos que morávamos perto. Aí, vizinhos, praticamente. Quase vizinhos, eram 2 quarteirões. E começamos a perceber que o caminho dela era para ser professora, e eu estava entrando nessa área. Conversando, começamos a namorar. E durante o nosso namoro veio a ideia de montar uma escola. Mas era coisa muito incipiente, nós não tínhamos capital para montar uma escola. Começamos com a educação infantil e a primeira série do antigo primário. Nós não tínhamos ideia do que tudo aconteceria, mas era uma vontade. Então, não é que a escola era o sonho nosso, ainda era uma experiência nova. Eu estava estudando para ser engenheiro ou arquiteto e estava entrando na faculdade. Comecei a dar aula por um curso de preparação de jovens, quando eu percebi que eu gostava disso. Mas a gente só percebe quando está executando alguma coisa. E aí mudei. Ao invés de eu fazer a faculdade de engenharia, eu fui fazer matemática na PUC. Matemática e física. E física na PUC, na Universidade Católica. O meu caminho mudou por uma questão que foi acontecendo, não foi uma coisa planejada.
E a Ilka, que era professora do ensino primário, foi fazer a faculdade de Geografia. E nós dois seguimos a carreira de professores. Eu gostava muito de geografia, né, naquela época, porque meu pai me mostrava os mapas. Então eu falei, é isso que eu vou fazer da minha vida, ser professora de geografia. E nessa época, como o Beto disse, a gente se conheceu, e tanto um como o outro, naquela vontade de ser alguém na vida, de fazer alguma coisa em prol da educação. Então a gente começou uma escola bem pequenininha, como ele disse. Só para vocês saberem, eram 6 alunos. 6 alunos, divididos ainda entre primeiro ano e segundo ano. E umas crianças de educação infantil, que eram tudo misturadas, desde a idade de 2 anos até 5 anos. E a gente falou, nossa, mas que coisa boa é isso, lidar com criança. Então, a gente foi em frente. Então, fomos vendo que era a nossa vocação, lidar com crianças e jovens. E aí a gente foi indo. E foram levando os anos, depois no ano seguinte tinham mais alunos, no outro ano mais alunos, e a gente falou, é isso mesmo que a gente quer. E a gente sabe que, na verdade, o nome do Magister nem sempre foi Magister, né? A gente queria saber qual foi esse primeiro nome, por que ele foi escolhido e por que mudou. Então, quando a gente decidiu montar a escola, nós entramos na Secretaria de Educação com o pedido para que a escola fosse oficializada, autorizada. E existe um processo que apresentaram toda a documentação. Esse processo segue na Secretaria de Educação. E o dia que saiu a aprovação, publicada no Diário Oficial, foi uma surpresa. Ela foi no Diário Oficial no dia 11 de novembro de 1968. E 11 de novembro era um dia importante para a nossa família, porque era o dia de São Martinho. Então, nós nunca usamos, não era bem uma questão religiosa, mas foi tudo uma coincidência. E ficou Externato 11 de novembro. Naquela época, se usava muito o nome Externato. E assim ficou durante uns 10 anos. Mas a palavra externato era um pouco difícil das pessoas entenderem se aquela escola que estava crescendo, ela era internato ou externato, porque termos que a população não entendia bem o que era isso. E a gente achou que tinha que mudar para colégio. E aí foi feito uma enquete entre professores, a escola já tinha vários professores, em 10 anos a coisa foi crescendo. E todos participaram com sugestões. Até que veio a sugestão de ser a palavra magister, que significa mestre. Então, colégio magister foi registrado, e aí em 1978, quer dizer, 10 anos depois, deixou de ser externato e passou a ser colégio magister. Agora, pulando um pouco mais para o futuro, como que vocês se sentem hoje, olhando para a história de vocês e vendo que vocês conseguiram criar e desenvolver uma escola do zero? Como que é essa sensação? A gente, como o Alberto disse, a gente foi crescendo ao longo dos anos. Naquela época, não tinha tanta escola na região, éramos nós, que éramos um colégio magista, e a gente percebeu que a escola cresceu, foi crescendo, e no meio desse tempo, nasceram nossos filhos. Nós tivemos 3 filhos. A Kátia é a mais velha, a Karen a do meio, e o meu outro caçula, o Marcos. E a gente deixou os filhos à vontade para fazer o que eles quisessem da vida, que seguissem a carreira que eles quisessem. A gente não queria influenciar em nada na vida deles. Mas, sabe como é aquela coisa da criança nascendo praticamente dentro da escola, indo para a escola com a mãe e o pai, vendo todo o trabalho que a gente tinha, eles foram se envolvendo. E aos poucos eles foram criando o gosto pelo trabalho, pela escola, em participar de tudo que a gente fazia. Então, foi isso, porque vou dizer uma coisa para vocês: se por acaso eles não tivessem abraçado essa
essa luta que a gente faz até hoje, talvez a gente já não tinha mais o colégio, talvez fosse vendido ou feito outra coisa, a gente não sabe, porque o tempo passa e a gente percebe que já não é mais a mesma coisa do que antigamente a gente na direção, porque as coisas mudaram muito, a educação mudou demais, né, ao longo desses 56 anos. Hoje em dia é muito diferente do que naquele tempo, que era muito mais fácil. Então, é isso, graças ao esforço nosso e a participação dos filhos, cada um numa área, a gente percebeu que essa escola vai ter pelo menos mais 50 anos pela frente. É isso. E bom, a gente falou que o Magistro está fazendo 56 anos, né? Tem alguma coisa que aconteceu nessa jornada que vocês gostariam de ter feito diferente, que vocês gostariam que tivesse sido outra coisa? Acho que não. Porque depois de a gente se adaptar, depois de a gente crescer o projeto desenvolvido, nós percebemos que esse era o nosso caminho. Então, não pensamos e nem pensa. A gente não é uma coisa que passou pela cabeça de ter outra possibilidade. Apesar de a gente perceber ao longo desse caminho todo que nós tivemos muitos problemas, não foi só mar de rosas, só alegria. Teve, sim, dificuldades, algumas na mudança, por exemplo, do outro prédio para esse, quando a gente começou com esse prédio. Tivemos muitas dificuldades, mas é aquela coisa que eu digo para vocês, se a gente deseja fazer uma coisa, a gente tem que arregaçar a manga e tem que ir à luta, não esmorecer quando acontece uma dificuldade qualquer. Muita gente, quando acontece uma coisa dessa, não vou mais fazer isso, vou mudar de coisa. Se é aquilo que vocês querem, é aquilo que vocês desejam, isso a gente vai ter que ir à luta, levantar e começar tudo de novo, se for o caso, e levar adiante. Então, sempre foi fazer escola, toda a vida. Bom, eu sei que vocês já mencionaram algumas histórias, mas vocês podem contar como que vocês realmente se conheceram? Como eu disse, num determinado dia, no início do ano de 67, eu fui para a praia com um amigo que era o pai de um escoteiro, porque eu ainda era chefe de escoteiro. E conheci a Ilka. Não tinha nenhuma ideia se ela era da área de educação, se era de que área. A gente conversou e tudo mais, e um ano depois a gente já estava namorando e fomos conhecendo as ideias um do outro, e a escola surgiu desse encontro de ideias que eram no mesmo caminho. Ela, professora, eu, de chefe escoteiro, passei a começar a ensinar os alunos e mudei o meu objetivo, que era faculdade de engenharia. E as coisas aconteceram. É o destino. Sim. Né? E eu sei que você falou que você estudou na PUC, certo? Sim. Mas a gente queria saber um pouco mais sobre a faculdade de vocês. Qual faculdade vocês fizeram? Então, eu estudei na PUC também, fiz geografia, como eu disse para vocês que eu adorava geografia e ainda amo geografia. Eu dava aula na escola, no começo da escola, até o meu terceiro filho nascer. Eu dava aula de geografia e educação moral e cívica para todos os alunos do Fundo 2, que na época era ginásio, e ensino médio, que na época era o segundo grau. Todas as séries, a gente dando aula de geografia, uma coisa que eu amava muito. E depois, porque tinha que assinar o diploma quando a primeira turma de ensino médio se formou, eu tinha que assinar o diploma, mas como? Eu não tenho pedagogia. Então, eu fui fazer pedagogia, porque todos os diplomas, até pouco tempo atrás, não sei se vocês sabem, quem assinava tudo era eu, tanto do Fundo 2 como do médio, para todos os alunos. Aí agora, a questão de um ano e pouquinho, eu passei para a Cátia assinar. Aí a Cátia assina agora. Então, os próximos diplomas que vocês vão receber, já vai ser a Cátia que vai assinar. Porque também, né, eu tenho que passar para alguém. Não pode ficar a vida inteira querendo eu fazer tudo. Então foi isso, geografia e pedagogia. Em tempos diferentes. Em tempos diferentes, mas foi uma coisa que... A pedagogia nós fizemos juntos. Fizemos juntos. Porque a regra da educação exigia que a gente teria que ter pedagogia. Inclusive, na época que eu comecei a fazer pedagogia, é uma coisa importante para contar para vocês, eu descobri que estava grávida do terceiro filho, o Marcos. Aí eu falei para o Alberto,
não vou mais continuar. Como que eu vou fazer agora? Estou grávida, porque já era casada nessa época. Aí eu falei, não vou mais fazer. Aí eu falei com ele, nós fomos lá na faculdade para trancar a matrícula, a secretária e mais o diretor falaram, não, você não precisa trancar a matrícula. Você vai fazer até quando você puder. Quando estiver perto do nascimento do seu bebê, você se afasta por uns dias e você faz aula depois, em janeiro, porque ele nasceu em setembro. Em janeiro você faz as aulas de recuperação e você faz as provas, não tem problema. Tá bom, então foi isso que aconteceu. Eu tive o bebê, mas logo depois, graças a Deus, foi tudo bem. E em outubro, final de outubro, eu já voltei para as aulas e consegui fazer as provas normalmente e terminei tudo facilmente. Que bom. Foi isso. Bom, vocês têm alguma coisa que vocês gostavam de fazer juntos e permanece até hoje? Uma atividade que vocês gostam de fazer juntos? Sempre fizemos, desde que nos conhecemos, foi a educação. E os cuidados da família, do lar. Nós nunca tivemos uma outra profissão, embora durante todo esse tempo, como eu disse lá no comecinho, de que o meu objetivo era me formar em engenheiro ou arquiteto, eu sempre cuidei, porque era do meu gosto, das obras. Então a escola foi crescendo e tudo que foi necessário nesse período fui eu que acompanhei, que contratei, que organizei. Por isso, hoje, eu ainda faço o controle da manutenção de todo esse prédio. Nesse tempo todo de reforma de escola, de construção de prédio, tudo, o Alberto sempre se colocou no meio de todos esse trabalho. Ele ia no campo de trabalho, conversava com o mestre de obra, conversava com os pedreiros e acompanhava tudo, porque ele é o gosto dele. Agora, não sei se vocês sabem, a gente vai começar uma outra reforma mais para frente, o ano que vem. A gente já comprou umas casas aí do lado e a gente vai fazer algumas coisas a mais que no futuro vocês vão saber, depende de aprovação de engenheiro, mas é o gosto dele. Enquanto ele tiver condições, ele vai fazer. E a gente queria saber como vocês eram quando estudantes, que tipo de estudantes vocês eram? Eu era muito dedicados, porque se a gente não tivesse o interesse pelo estudo, não teria acontecido. Muitos vão saindo da área da educação para o trabalho, qualquer trabalho que tiver a oportunidade, mas a gente sempre foi muito dedicado à educação. Né? Eu fui uma aluna muito aplicada, muito estudiosa e notas altíssimas sempre, tanto no Fundo 1 como no ensino médio, na faculdade, e chegou a ponto de, quando chegava a época de provas, as minhas colegas, que naquele tempo as classes eram meninos numa classe e meninas na outra classe, não tinha misturado. E as meninas iam na minha casa para eu ajudar as meninas a estudar matemática, a fazer os exercícios, as equações, para elas poderem ir bem na prova, porque elas tinham dificuldade. E para eu tirava de letra aquilo, que para mim era fácil. E então era isso. E eu tirava 9, 10, elas chegavam a tirar 7, 8, meninas que tinham notas baixas muitas vezes. Como eu disse, sempre muito aplicada, estudiosa, e é porque é o gosto, né? A pessoa viveu para isso. E vivo ainda para isso, até hoje. Quando vocês eram menores, vocês tinham algum sonho forte, assim, relacionados ou não à educação? Eu tinha, que era, desde criança, eu procurava fazer os meus brinquedos, eu era muito para a área de construir, de montar, de desenvolver alguma coisa. Por isso eu queria ser engenheiro. Eu queria ser um engenheiro ou arquiteto, que são caminhos paralelos, mas com o mesmo sentido. E por ter encontrado um outro caminho, que era a educação, eu deixei isso de lado. E matemática e física, ela é ligada a uma parte de exatas que o engenheiro precisa ter. Então, eu deixei de ser o engenheiro que era o meu ideal para ser um educador, que foi as minhas oportunidades. E estou realizado, sempre me senti assim. Eu já não. Eu era uma menina como outra qualquer, normal. Gostava de brincar com a minha irmã, fazer as lições de casa logo que eu chegava na minha casa, e
muito obediente com minha mãe, meu pai. Minha mãe era bem rigorosa na época com a educação. Meu pai era mais light, mas minha mãe era mais rigorosa na educação, exigia muito que a gente fosse meninas, que era eu e minha irmã, meninas educadas. E isso a gente sempre cumpriu com essa obrigação que a minha mãe impunha pra gente. E era isso, a gente brincava, estudava, não tinha assim, nossa, eu vou fazer escola. Não, nunca. Era uma criança normal como outra qualquer, alegre, né, feliz, porque meu pai era farmacêutico, esqueci de falar para vocês, na época, e a minha mãe era professora. Naquele tempo, mulher quase não estudava, no tempo da minha mãe. Mas a minha mãe já é professora, desde que ela se formou, conhecia meu pai, e se casaram, e aí depois vim eu e minha irmã. Mas foi isso, a gente eram duas meninas muito educadas, muito boas filhas, e obedientes, e excelentes alunas na escola, tanto eu como ela. E para finalizar, tem alguma curiosidade sobre vocês que vocês acham que ninguém sabe, que vocês querem compartilhar? Eu acho que não tem segredo nenhum na minha vida, eu e nem da vida dele. A gente compartilha tudo com os filhos, a família, e não tem segredo, nunca teve. É isso. O que a gente se dedica àquilo que se sente bem e tudo acontece nesse meio da educação. Meus filhos todos cresceram dentro desse meio, então a gente não teve aventuras que fossem... Tentar fazer outra coisa, nunca. Era isso só. Que a gente pôs na cabeça que era escola, era isso que a gente queria. Então vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. E a gente, não é porque a gente não está na frente da escola, que não aparece diante de vocês toda hora, que a gente não trabalha. A gente trabalha sim, a gente está aqui, apesar de nossa idade, a gente está à frente da escola, ajuda os filhos, dá conselhos, é isso. E se vocês um dia quiserem abraçar alguma coisa que vocês desejam fazer, empreender, que é difícil, façam como a gente fez, arregassem as mangas, trabalhem, vão à luta, não esmoreçam com os problemas que aparecerem na frente, porque serão muitos problemas e poucas vitórias, mas vão à frente e vão conseguir. É verdade. Não pode primeiro obstáculo e achar que não vai dar certo. Tem que ir à luta, só vence quem vai para a luta. Se a pessoa recua, qualquer possibilidade vocês estão desprezando. Então, existe sempre possibilidade e a dedicação é importante, não pode esmorecer. Eu aqui na escola, quantas vezes eu entrava às 7 horas da manhã e só ia para casa para deitar às 11 da noite. Não tinha essa história, eu vou trabalhar só 6 horas, ou eu preciso descansar. Eu nunca tive essa preocupação. Era dedicação exclusiva. Era exclusiva. A gente sabe que existe muita gente que monta um negócio qualquer e já quer ver resultado logo em seguida. Que a firma que ele está construindo, que dê lucro logo de cara. Não é assim. É muito trabalho que vai ter que enfrentar. Então, muita gente, logo no primeiro, segundo ano, desiste. Não vai dar certo isso, eu vou desistir. E desiste realmente. Eu acho que não é assim que tem que ser. A pessoa tem que ir mesmo batalhar. Alberto trabalhou muito, ele é que fazia toda a propaganda da escola no começo, que ia colocar nos lugares onde tinha que colocar. E chegava em casa muitas vezes, nessa época de divulgação, 00:00, 1h da manhã. Gente, não é fácil. Não é fácil. Então, se vocês quiserem empreender algum dia, tenham isso como exemplo de não esmorecer logo na primeira ou segunda batalha. Porque dificuldades vocês vão encontrar sim. E mesmo num outro trabalho qualquer que vocês sejam remunerados por uma firma qualquer, vocês vão encontrar também dificuldades. Porque a concorrência é muito grande em qualquer lugar. Então, tem que realmente ter força de vontade e perseverança. E a escola existe para dar um caminho para vocês. A escola existe para dar base para vocês serem pessoas felizes e que vocês atinjam os seus objetivos. Com educação é que se conquista. Quem não estuda vai ser uma pessoa frustrada, sem vitórias, porque
sem educação, não vai dar certo. Porque o professor é uma pessoa que deve ser realmente amada pelos alunos. Tem muito aluno que a gente sabe que não dá valor. Mas o professor é tudo, não só das crianças pequenas, como os de faculdade, como os de pós-graduação. Todos eles são muito importantes na nossa vida, porque eles é que trazem para a gente o que a gente precisa para o nosso trabalho. Então, tem que ser uma pessoa respeitada e querida. Não vou falar mais. É isso. Muito obrigada pela história de vocês, é realmente muito inspiradora. Nós, como alunos, poder entrevistar e ouvir isso de vocês. E quando vocês precisarem da gente para alguma coisa, a gente está sempre à disposição. É só avisar lá a Rose, que é a secretária, que a gente atende, dar o conselho se precisar. Enfim, é isso. E a gente deseja que todos vocês tenham êxito, Nas sejam profissões. felizes e que consigam os seus objetivos, os seus sonhos. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês por terem lembrado da gente para fazer essa entrevista. A gente se sente muito honrado em vocês terem o desejo de saber como é que foi desde o início a escola. Obrigada. 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 Tchau. Tchau.